Olá pessoal, como estão todos? Tudo bem? Este vídeo traz um exemplo de cálculo de mediana para dados agrupados em classe, bastante utilizado na estatística. Então, vamos lá. Nós temos aqui uma situação colocada em que salários de uma empresa foram organizados estatisticamente após consultarem 23 funcionários. E esses 23 valores, que constituem um rol de dados, uma lista, que não está aqui disponível no momento, foram organizados em 3 classes. Essas 3 classes vão de 1.000 a 2.500 de 2.500 a 4.000 reais, de 4.000 a 5.500 reais. Na primeira classe, 4 funcionários têm seus salários pertencendo a ela. Na segunda classe, 12 salários se enquadram nela. E 7 salários se enquadram na terceira e última classe. Inicialmente fazemos a frequência relativa, que é a porcentagem que o valor corresponde do total. Então, 4 é 17,4% de 23. 12 é 52,2% de 23. E 7 é 30,4% de 23. Então, aqui totaliza 100%. Em seguida, fazemos a frequência relativa acumulada. Então, na primeira linha, só temos a própria primeira linha. Na segunda classe, segunda linha, nós acumulamos os dois valores, 17 com 52, 69,6. E na última linha, acumulamos todos os valores, que fecha 100%. 17, 52 e 30, fecha 100%. Pois bem, então, a nível de tabela, concluímos o que era necessário. Nós vamos utilizar principalmente a frequência relativa e os valores de início e fim de classe. Seguindo. O gráfico que vai nos ajudar a interpretar, analisar e a calcular a mediana é um gráfico de colunas ou histograma. No eixo horizontal, o eixo X, o eixo das abscissas, nós colocamos as classes. Então aqui nós temos a primeira classe, de 1.000 a 2.500, a segunda classe, de 2.500 a 4.000, e a terceira classe, que vai de 4.000 a 5.500 reais. Muito bem. No eixo vertical, o eixo Y, o eixo das ordenadas, nós colocamos a porcentagem, que vem lá da frequência relativa. Então aqui nós temos 17, 52 e 30. 17, 52 e 30. Então, os valores da frequência relativa nada mais é do que a largura, o tamanho das classes em porcentagem. Então, observem que aqui nós temos duas, entre aspas, réguas. Nós temos aqui embaixo a régua do dinheiro, cifrão monetário, e aqui a régua da porcentagem. As 3 classes estão sendo medidas por essas duas réguas, por valor em reais e por valor em porcentagem. Então são 2 réguas. E o nosso trabalho aqui para calcular a mediana é comparar essas 2 réguas. Então vamos relembrar
de um conceito da matemática básica chamado razão e proporção, que acaba caindo na regra de 3. Razão e proporção se dá da seguinte forma: nós construímos duas frações com um sinal de igualdade no meio, como se fosse realmente uma regra de 3. E existe uma organização interessante na razão e proporção. Então, nesse caso aqui, nós vamos dizer que do lado esquerdo vai ficar a parte. A parte é esse retângulo, né? Essa parte da classe que está destacado aqui. Então, nós vamos chamar de parte. O tudo aqui é a classe toda. Então, nós vamos comparar a parte com o tudo. A parte é esse pedaço destacado do retângulo e o tudo é a classe toda. Mas por que nós estamos destacando esse retângulo central? Pelo seguinte motivo: porque sabemos que o conceito de mediana é aquele valor central, é aquele valor que divide exatamente ao meio uma sequência estatística, um rol de dados, não importa se é não agrupados ou se é agrupados em classe. O conceito de mediana é sempre o mesmo. Divide uma sequência organizada em ordem crescente, sempre, ao meio, 50% para a esquerda, 50% para a direita. Então, baseado nesse valor de 50%, nós fazemos a seguinte análise. Aonde que estaria aproximadamente os 50% nesse caso? Bom, nós vemos que se pegarmos somente a primeira classe, não atinge os 50%. A primeira classe contém somente 17% dos valores. Se pegarmos a primeira e a segunda, já passa de 50%. A primeira e a segunda juntas já dá 69%. Então, com certeza, a mediana não está na primeira classe, mas também não passa para a terceira. Porque quando pegamos a primeira e a segunda, já passa de 50%. Então, certamente a mediana está em algum lugar da segunda classe. Não é nem na primeira, nem na terceira, é em algum lugar da segunda classe. E aí, nós já emendamos o seguinte raciocínio. Se eu preciso do ponto 50%, que indicaria onde estaria a mediana, então eu faço o seguinte pensamento. Se só a primeira já dá 17,4%, mas quantos por cento eu precisaria para chegar em 50%? Ora, 17,4%. Quanto falta para chegar em 50%? Até eu fiz um cálculo auxiliar aqui embaixo. 17%. Quanto falta para chegar em 50%? 32,6%. Então eu não preciso da segunda classe inteira. Eu só preciso somente de 32,6% desses 52,2%, que é ela inteira, para que chegue na mediana. Então, resumindo, para chegar em 50%, que é o conceito de mediana, eu preciso da primeira classe inteira, que é 17,4%, e mais 32,6%, que somados ao 17%, fecha os 50%, que nos daria a posição da mediana. Pois bem, então é por isso que nós estamos analisando parte e tudo desse retângulo central, desta segunda classe que vai de R$ 2.500 até R$ 4.000. Portanto, só para repetir, o nosso tudo aqui, a nossa parte total, é esse retângulo que vai de 2.500 a 4.000, que vai ficar na parte direita da regra de 3. E a nossa parte é
do início até o final em termos de porcentagem ou valores, que é essa parte destacada aqui, num roxo, que ficaria do nosso lado esquerdo da regra de 3. Pois bem, agora, a parte superior, nós vamos colocar dinheiro, reais, em ambos os lados. E na parte inferior, nós vamos colocar porcentagem em ambos os lados. Então, observem que esse conceito da matemática básica de razão e proporção e regra de 3, ele envolve uma organização bem interessante. Do lado esquerdo, só pode ter um tipo de valores. Do lado direito, só pode ter um tipo de valores. Parte, tudo. Na parte superior, só pode ter um tipo de valores. Reais. Na parte inferior, só pode ter um tipo de valor. Porcentagem. Entendendo essa organização, nós já somos capazes de finalmente calcular a mediana. Então vamos lá. Vamos começar com o tudo, né? Que é a parte mais prática. Então, na parte inferior, que é porcentagem, o tamanho da segunda classe é 52,2%. Veja ali, ó. Nós havíamos calculado na frequência relativa. O tamanho da segunda classe é 52% da classe como um todo, 52,2%. Esse é o nosso tudo em porcentagem. Agora vamos para o nosso tudo, que é o tamanho total da classe, em valores. Vejam, de R$ 2.500 até R$ 4.000. Qual é esse tamanho em reais? É R$ 1.500. Aqui ainda não só está indicado, né? Não está calculado. Mas quando eu quero saber o tamanho de alguma parte, eu faço final menos inicial. Podem reparar que final menos inicial nos dá o tamanho desta segunda classe em reais, que é os R$ 1.500. 4.000 menos 2.500 nos dá R$ 1.500. Então, sempre para determinar o tamanho de algum trecho, em qualquer sistema de medição, é final menos inicial. Final menos inicial. Ok, já fizemos a parte direita. Agora vamos para a parte esquerda da nossa regra de 3, que é a parte. Então aqui, vamos começar com a parte inferior, que é a porcentagem. Já havíamos conversado que o tamanho, desde o início até onde se localiza a mediana, é 32,6%, que é o tamanho desse retângulo menor, desse retângulo destacado roxo. Então aqui, a nossa parte, que é o retângulo destacado menor, e embaixo nós sabemos que é a porcentagem, então colocamos o 32,6%. Agora vamos para a parte de cima, o numerador. Então, a parte de cima, precisamos colocar reais. Então, nós não sabemos em quantos reais é o ponto da mediana. Inclusive, esse é o objetivo de toda essa análise. Qual é o valor em reais da mediana? Que aí o problema se encerra ao descobrirmos esse valor. Pois bem, sabemos que para determinar o tamanho de qualquer sistema de medição, de qualquer medida, é final menos inicial. O final é a mediana, o inicial é o 2.500, que é o início da classe. Então, final menos inicial, mediana menos 2.500. Pronto, agora nós temos uma regra de 3 montada. Mediana menos 2.500 sobre 32,6 é igual a 1.500 praticamente, sobre 52,2. Utilizando aquelas propriedades matemáticas, né, de multiplicar em cruz, né, e depois
executar as devidas operações e isolar a mediana, isolar ME. Após fazermos esses cálculos matemáticos, nós chegamos em que a mediana é R$ 3.436,78. Esse, então, é o valor da mediana. Então, foi essa a dica, o exemplo que eu proponho aqui para melhorar o entendimento de vocês sobre cálculo de mediana na estatística para dados agrupados em classes. E espero que tenha contribuído com os estudos de vocês. Obrigado por terem assistido, por terem prestigiado, e até a próxima. Até mais.